favela muito grande, a favela da Vila Oficinas, e foi em contato com aquele povo indo nas casas para ajudar a rezar o terço, atendendo aquelas pessoas que vinham demandando um mínimo de apoio da gente, ou para levar uma perua do seminário, uma mãe que estava grávida no hospital, uma criança que estava passando mal, enfim. Foi com esse contato que a gente foi se contaminando de um espírito que, assim como o Palotti tinha inovado naquele tempo, a gente sentia que nós tínhamos que inovar e fazer uma opção cada vez mais social, cada vez mais voltada para aqueles que mais precisavam da gente, já que a gente entendia que o Evangelho de Jesus era um Evangelho de encarnação. Então, eu queria dizer a vocês que hoje estão aqui, fazem parte das nossas paróquias e da juventude, que hoje de manhã eu participei de um encontro muito interessante. Foi um encontro de agroecologia que está se passando aqui em Londrina, organizado pela Via Campesina, onde mais de 4.000 pessoas, 50% ou mais deles jovens como vocês, estão lá estavam fazendo um trabalho de uma agricultura renovada, um trabalho de romper com os agrotóxicos, um trabalho de viver em comunidade, um trabalho de viver em cooperativas. Eu pensei, quando estou aqui de manhã e à tarde, eu estou lá com aqueles jovens. Fiquei pensando nas pontes que existem entre esse encontro e aquele. Por quê? Porque a gente foi aprendendo devagar que não dá para ter uma opção de fé sem uma consequência na vida da gente. Não dá para ter uma opção de fé, o Palotti é tudo isso, sem a gente pensar na prática nossa em relação ao outro. Tanto aquele outro daqui do lado da gente, o irmão, o companheiro de escola, da família, o amigo vizinho, quanto o grande outro, que são aqueles que mais precisam de nossa militância, do nosso trabalho, que são destruídos. Naquela época, de jovem, quando você é jovem, eu morro de inveja de vocês, porque eu já passei dos 60 agora em janeiro. Naquela época, a cabeça da gente fermentava muito. E então, talvez de maneira que hoje poderia ser diferente, mas foi assim que aconteceu, a gente acabou fazendo uma opção, junto com mais 2 companheiros de seminário, e fomos morar lá em Curitiba, deixamos de morar no seminário, e fomos morar numa favela, lá no bairro da Vila São Paulo, em Curitiba, na beira do Rio Belém. Por quê? Porque a gente queria encarnar e viver a encarnação de Jesus no meio dos povos. Não era uma coisa política, não era uma opção política, era uma opção mística. Era uma tentativa de servir àqueles que estavam na margem, se tornando como um deles. E Palotti fala isso também. A gente precisa da linha de São Paulo e tornar como os outros para convertê-los. E foi assim que a gente foi morar na favela da Vila São Paulo e fomos trabalhar numa fábrica do peão, porque também havia na cabeça da gente uma perspectiva de a gente se tornar padre operário, padre que trabalhasse junto dos trabalhadores fabris das fábricas. E aquilo que era uma experiência que era para durar 1 ano, talvez, porque a gente continuou fazendo teologia, terceiro ano de teologia, a gente morava na favela, de manhã a gente ia para a escola, voltava, fazia um almoço mais ou menos no barraco, e o barraco era muito precário, e à tarde, das 2 às 11, a gente pegava na fábrica, como operário não qualificado, para viver essa experiência. E toda aquela reflexão e a oração foi levando a gente a amadurecer e a fazer um processo cada vez mais de engajamento, de criar as comunidades, de rezar com aquele povo. E eu digo para vocês de maneira muito simples, que aquela experiência me reensinou, ensinou de novo a rezar, a comungar, a viver a vida com sacrifício e a descobrir uma sabedoria que no meio do povo mais simples a gente não suspeitava que existia. E a partir daquele trabalho nós fomos criando as comunidades. Depois eu me engajei no trabalho metalúrgico na fábrica, aprendi a profissão de soldador, trabalhei na fábrica da Pós-Dócil durante alguns anos e a gente criou a pastoral operária na época, antes do movimento sindical ainda ser forte. Essa pastoral operária ajudou muito a organização dos trabalhadores e foi assim que depois também em 80, quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, me filiei nesse partido e fui membro do Diretório Nacional, acabei me tornando diretor de uma escola de formação lá em São Paulo, fui secretário-geral do partido, trabalhei com a Prefeitura de Santo André, e em 2002, quando o Lula foi
candidato à presidência, ele me convidou para ser o auxiliar dele da agenda durante a campanha. E em 2003, quando ele foi eleito presidente, eu passei a ser o chefe de gabinete dele. O chefe de gabinete é aquela pessoa que prepara a agenda, o presidente que recebe as pessoas, que encaminha documentos para ele, prepara todas as audiências que ele tem. Durante 8 anos eu tive o privilégio de conviver com esse presidente, e agora, quando a Dilma foi eleita presidente, ela me convidou para ser o secretário-geral. O secretário-geral da presidência é um ministério que cuida da relação com os movimentos sociais. A minha sala lá é no Planalto, quero aproveitar para convidar vocês, quando forem a Brasília, me dar o prazer de ir lá tomar um café. É uma sala onde os movimentos sociais de indígenas, quilombolas, movimento sindical, movimentos de trabalhadores rurais, juventude, a Secretaria Nacional de Juventude fica ligada a essa secretaria. Então, é um ministério que faz a ponte com a sociedade organizada. Então, o governo democrático é um governo que ouve, é um governo que sabe ouvir críticas, que sabe receber sugestões, que sabe acolher as demandas. Muitas delas não dá para atender, porque os governos têm naturalmente fazer pressão sempre pelo melhor, mas muitas delas dá para atender. E foi com alegria que a gente viu que nesses 8 anos últimos nós conseguimos tirar mais de 30 milhões de brasileiros da zona de miséria, da linha da miséria absoluta. A Márcia Lopes, que aliás é minha irmã, que está aqui, que me dá honra da presença, foi ministra também do Desenvolvimento Social. Ela foi desenvolver o programa do Bolsa Família, e todos esses programas servem de referência de assistência social, fez um trabalho maravilhoso nesse aspecto. Então a gente se alegra de ver o quanto foi possível, mesmo estando no governo com muitos limites, como foi possível a gente mudando uma boa parte da vida do povo. E o Brasil passou a ser um país muito mais respeitado hoje, com muito mais emprego, muito mais condições. Só que muito ainda tem que ser feito. Muitos problemas nós temos no nosso país ainda, a miséria continua. A última pesquisa estatística mostrou que pelo menos 16 a 20 milhões de brasileiros ainda vivem nas ruas, os meninos vivem cheirando cola, o crack virou uma desgraça no meio da juventude, nós temos ainda desemprego, temos ainda muito problema da violência urbana. Então, muito trabalho ainda vai ter que ser feito, tem que ser feito, e não é o governo sozinho que faz isso. Nós, militantes, cristãos, temos um enorme papel a cumprir nessa questão. Os nossos movimentos, a nossa capacidade de mobilização, de conscientização, nós temos um grande papel a cumprir. O que eu queria dizer para vocês é que tudo isso que eu faço lá hoje, essa coisa de ser ministro, na verdade, não quer dizer nada, porque isso passa, é uma vaidade. Ai de quem acha que o poder e o governo representam alguma coisa definitiva na vida. A gente só vale na medida em que a gente está ali criando rede de trabalho social, rede de comunhão entre pessoas, na medida em que a gente testemunhar para pessoas a presença de Deus na vida delas. O resto é vaidade, o resto passa tudo. Mas eu queria testemunhar para vocês que tudo isso que aconteceu na minha vida, eu devo a essa origem, a essa raiz, a essa seiva que nos fecundou naquele período, a mim e a todos esses companheiros que estão aqui, que nos animaram, aqueles padres que deram a sua vida pelo povo, que seguem dando a sua vida. E esse espírito palutino, esse espírito cristão, foi o que me levou a esse engajamento nos termos que eu estava contando para vocês. E é claro, como cada um de vocês, eu sou imperfeito, tenho muitas limitações, mas eu acho que o mais importante é a gente, todo dia, colocar na cabeça e no coração que a fé nos inspira a justamente irmos em direção ao outro, nos abrirmos para o outro, acolhermos o outro, e esse outro, da maneira como ele é, com seus problemas, com as suas dimensões, com as suas virtudes e com as suas dificuldades. E essa atitude de abertura para o social, de abertura para a transformação do nosso país é fundamental. Porque não é possível que depois de 500 anos do Brasil, depois de 500 anos de cristianismo, nós tenhamos ainda esta brutal contradição que nós temos na sociedade, onde poucos têm muito e muitos, a imensa maioria, tem tão pouco.
isso na concentração da terra, isso na concentração das riquezas, isso na questão da cultura, isso em todos os bens. Então, eu sinto que o que Deus pede da gente a cada dia é a nossa generosidade de coração, é nós nos abrirmos para a nossa missão. E cada um de nós aqui tem uma vocação, cada um de vocês está chamado por Deus a participar da Juventude Palotina, a participar desse evento, tem que estar aberto ao sinal que Deus está nos enviando, ao chamado, à vocação que cada um de nós tem. Um aqui pode ser professor, outro pode ser médico, outro pode ser político, outro pode ser, enfim, cada um de nós tem um caminho, mas o importante é a gente estar aberto ao serviço, a servir ao outro, a colocar a sua vida à disposição de todos aqueles que precisam da gente. Então, eu queria apenas, finalizando esse testemunho, esse depoimento, manifestar de novo a minha enorme gratidão a Deus, que me permitiu vivenciar o seminário, me permitiu vivenciar o início da Juventude Palotina, e uma enorme gratidão àqueles que foram meus mestres, nossos mestres, àqueles que nos orientaram naquele caminho. E quero terminar desejando que cada um de vocês saia desse encontro com um coração muito quente, com um coração muito forte e decidido a estar aberto aos chamados que Deus está fazendo a cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês serão pessoas, serão referências da prática do cristianismo, da prática do Evangelho, para transformar de fato o nosso país num país onde reine a fraternidade, a justiça e a paz. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, ministro. Eu gostaria que vocês dessem a maior salva de palmas de todos os tempos para todos esses que começaram a tudo